Olá pessoal, vamos para a primeira aula de Geotecnia 1. Meu nome é Ana Elza e a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico e como que a Geotecnia 1, os solos, em si, eles são importantes na engenharia civil. Bom, então primeiro de tudo a gente precisa definir o que seria solo, Para fins de engenharia, o solo ele é definido como um material mineral não consolidado, ou seja, pode ser removido sem o uso de explosivos. A parte sólida é composta por partículas minerais e orgânicas. Vazios entre os sólidos são preenchidos por líquidos ou gases, ou seja, vai ter uma solução aquosa ali, ou gás, no caso ar. São usados como material de construção em projetos de engenharia, e como suporte para fundações. Então, o solo ele é utilizado tanto como um suporte para as nossas fundações, quanto como um material de construção, Por exemplo, a estrutura de uma barragem de terra ou até mesmo a construção de uma rodovia. Beleza, e aí a mecânica dos solos, ela estuda o comportamento do solo quanto às tensões e deformações, E aí se baseia no princípio da geologia, que seria o estudo das rochas, a composição da crosta terrestre, as alterações e tudo mais, e a partir da geotecnia, que é o ramo da geologia e da engenharia civil, que lida com a interferência das obras de infraestrutura de qualquer natureza, seja na fundação, seja em solo ou em rocha. Então, a mecânica dos solos ela é dividida nessas duas partes, e aí a gente trata mais da parte da geotecnia. E aí a geologia, ela é dividida em duas partes, que seria a geologia básica e a geologia aplicada. A básica seria mais os conceitos, de crosta terrestre, da formação da terra, formação das rochas e tudo mais. Já a geologia aplicada tem que ter um aproveitamento socioeconômico dos recursos naturais. Então a aplicada vai ser eu vou utilizar determinado tipo de rocha ou vou explorar determinado maciço rochoso para escavar para um túnel, Então eu preciso utilizar desses recursos, aplicando eles a obras de engenharia civil principalmente. Então, dentro dessa ciência toda, eu preciso pensar de uma forma com que esses recursos eles entrem em equilíbrio. Então, eu tenho que ter equilíbrio na hora de eu escolher esses recursos, onde que eu vou aplicar, como que eu vou aplicar, para no final eu ter uma obra que atenda os requisitos iniciais e também seja uma economicamente viável. Não adianta nada eu criar um projeto espetacular, só que ele é inviável economicamente. Bom, e aí no ramo da geotecnia, eu tenho ainda a mecânica das rochas, a mecânica dos solos e a geologia. Então eu tenho três ramos, que dentro desses ramos a mecânica das rochas estuda o comportamento do maciço rochoso, as falhas geológicas que tem naquele maciço. A mecânica dos solos estuda o comportamento dos solos, ou seja, quando a rocha já entrou lá em processo de decomposição e foi transformada em solo. E a parte da geologia, que estuda mais a fundo a origem e formação dessas rochas. E a importância, A geologia da engenharia civil contempla os elementos que são usados na construção civil. Então, a mecânica dos solos, ela vem para estudar o solo em si, no caso, quando ele está submetido a algum tipo de tensão. Então, por exemplo, se eu colocar tantos quilonewtons aqui, ou, de um pilar, por exemplo, um pilar com 15 quilonewtons, aplicada ali numa sapata. Qual é a tensão que vai estar sendo transmitida para esse solo? Esse solo, como que ele vai se comportar com essa tensão? Então, é isso que eu preciso estudar em mecânica dos solos, ou seja, qual é o comportamento desse solo frente a essas imposições de tensões, de forças que vão estar ali atuando. E aí, o que mais? Dentro desses estudos, destacam-se basicamente três nomes, primeiro nome que é Coulomb, depois veio Rankine e depois Darcy. Então, esses três nomes, eles são grandes pesquisadores na área de geotecnia, na área da mecânica dos solos,
que desenvolveram metodologias, desenvolveram teorias que são aplicadas até hoje, né? A gente vai ver especificamente a lei de Darcy no final do último conteúdo, né? Então, que é movimentar água no solo. Então, a gente usa muito a lei de Darcy. Coulomb e Rankine são mais utilizados na estabilidade de taludes, né? Na questão dos esforços que agem no maciço. Então, a gente também vai estar vendo um pouquinho lá no final do último conteúdo, mas é introdução para principalmente as disciplinas de estabilidade de talude e a disciplina de geotecnia 2. E aí, a mecânica dos solos em si, ela é cheia de insucessos, né? Então, esses insucessos, muitas vezes, provocaram o crescimento. Então, uma barragem se rompeu. Ok, ela se rompeu, mas por que ela rompeu, né? O que levou a essa ruptura? Então, esses insucessos acabavam gerando pesquisas e dentro dessas pesquisas, né, questões que acabavam sendo resolvidas. Então, dentro da geotecnia, a gente tem muito insucesso que acaba sendo pesquisado e depois viram-se teorias, né, para que aquele erro não aconteça novamente. E aí, né, outro nome que não dá para deixar de falar é Terzagh, né? Terzagh não se podiam aplicar aos solos leis teóricas que envolviam materiais mais bem definidos, como aço e concreto. Então, não era suficiente determinar em laboratório parâmetros de resistência, deformabilidade em amostras de solo e aplicá-los a modelos teóricos adequados àqueles materiais. Então, quando a gente se trata de solo, a gente não vai ter o mesmo comportamento um comportamento padrão, digamos assim, como a gente tem, por exemplo, no concreto, no aço. Porque o concreto e o aço, querendo ou não, são materiais de construção que a gente consegue manipular isso. Então, eu vou ligar na concreteira e vou pedir, olha, eu quero um concreto de 25 MPa ou de 30 MPa. Ok, com slump de tanto. Então, eu consigo pedir, né, e testar a qualidade desse material porque ele é fabricado. Agora, como o meu solo ele é um material que ele é natural, né, ele é retirado da natureza, ele tem N propriedades. E aí, quando eu estou trabalhando principalmente com fundações, né, que eu vou estar trabalhando com solo lá no local, eu preciso fazer sondagens, né, preciso avaliar esse material, ou seja, esse solo que vai receber esse carregamento, para que ele seja adequado, né, para que eu faça as intervenções adequadas para que a minha obra depois não venha entrar em colapso. Então, é bem difícil a gente traçar uma linha constante. Não, se o solo é de tal classificação, com certeza ele vai se comportar desse jeito. Não, é bem difícil a gente ter essa ideia. A gente, óbvio, que faz ensaios, né, faz testes para tentar prever o comportamento do solo, né? Mas muitas vezes somente ensaios de campo, né, ensaios lá em loco, que vão dar a real situação do meu problema, né, ou a situação lá da minha fundação, do meu terreno. Ok, e aí qual que seria a principal função, né, da mecânica do solo? Por que eu vou estudar a mecânica dos solos? Primeiro, suporte para obras de fundações, né, exemplo, barragens, pontes, usinas, né, hidrelétricas e assim por diante. No caso de barragem, a rocha de fundação, né, deve apresentar grau de alteração e deve ser impermeável, né, como meio físico que abriga construções, túneis, reservatórios enterrados. Segundo tópico, né, como material de construção, ou seja, rocha britada, cascalho, né, e tudo isso é solo que eu vou utilizar para a minha construção. Até o próprio solo fino, né, que muitas vezes é utilizado, argila, que é utilizado para impermeabilização, construção de estradas, né, que parte tanto da estabilidade dos taludes, quanto, né, o próprio solo como material para compor os aterros, né, e compor até mesmo o próprio corpo da estrada. Então aqui tem algumas imagens, né, o uso do solo ou da geotecnia, da mecânica dos solos na construção de barragens. Aqui, né, mostra como que é o funcionamento. Então eu tenho reservatório
essa água ela passa por canais, né? E esse canal leva até as turbinas onde tem o gerador de energia elétrica, né? Se for esse o caso. Então, esse corpo dessa barragem aqui, para formar esse reservatório, ele está totalmente ligado à engenharia geotécnica, né? Ou mecânica dos solos. Aqui é a unidade geradora, né? Para quem não conhece como funciona, eu tenho aqui um tubo que leva, né? E aí o fluxo de água faz essas turbinas girarem e gerar energia. Aqui é a construção de túneis, né? Então aqui o próprio solo, né, ou o maciço rochoso servindo como estrutura, né? A questão de canais, então abertura de canais, aterros, né? Seja ele para estradas, para ferrovias. A mecânica dos solos também trabalha na questão de estabilidade dos taludes, né, ou de encostas. Então, todo período chuvoso, a gente vê muitas notícias, está emitindo alerta para determinadas regiões, principalmente na região do Rio de Janeiro, né, que tem esse problema com deslizamento de terra. Então, a mecânica dos solos, ela monitora também essas estruturas para né, oferecer mais segurança para a população que está ali. Então, aqui nesse caso, né, está oferecendo risco e aí acabaram fazendo uma contenção aqui nesse talude, né, nessa encosta. Aqui alguns fenômenos, né, que quando a mecânica dos solos ou o processo de intervenção não ocorrer de maneira adequada, acontecem os fenômenos de escorregamento. Então, o escorregamento ele pode ser planar, né? Isso aqui acontece muito quando eu tenho uma camada de rocha aqui embaixo e só uma fina camada de solo. E aí a água ela começa a percolar, né? Começa a escoar entre a rocha e o solo. Então, ela começa a formar um espaço ali onde só a água está passando, né? E aí chega um momento que essa massa de solo aqui escorrega pela rocha, né? Então, escorregamento planar. O escorregamento circular, né, que faz essa cunha, né? Então, essa cunha não, essa meio círculo aqui, né? E aí isso tem muito a ver com o tipo de solo que tem aqui. Então, toda vez que a gente for dimensionar uma estrutura como essa, é necessário verificar, né? Resistência de selhamento, as tensões que estão atuando no maciço para que isso não aconteça. A mesma coisa é o escorregamento aqui em cunha. Então, eu tenho esse talude aqui que ele não suportou as tensões, né, que estavam submetidas a ele e acabou formando uma cunha ali de escorregamento. Ainda falando de escorregamentos, né, a gente tem quando há um aterro existente e aí o que acontece? Há né, muitas vezes sem estudar a ampliação desse aterro e aí essa ampliação, né, acaba deixando em desequilíbrio a estrutura e aí acaba sendo rompido. Então, muitas vezes há tragédias por conta desses escorregamentos de terra, né? Aqui uma vossoroca em área urbana, né? Então, isso aqui também está relacionado com a mecânica dos solos, de certa forma. Mas isso aqui é uma erosão? É uma erosão que está descontrolada, digamos assim. Então, chamada de bossoroca, né? O solo que é propício, né, para acontecer isso aqui são solos arenosos. Então, solos que não tem muita coesão, a água vai passando e acaba levando embora parte dessa estrutura, né, parte do solo. Então, é necessário fazer uma contenção aqui, e aí que entra a engenharia geotécnica para prever, né, e amenizar os efeitos desse tipo aqui de desastre ambiental, digamos assim. Aqui eu tenho uma erosão, né, erosão que pode acontecer interna no solo. O que acontece? Quando eu tenho um nível d'água aqui, né? Por exemplo, pode ser de água, pode ser até de óleos, né? Por exemplo, petróleo, né? Que é extraído do solo.
é extraído e aí há uma erosão interna no solo. Porque quando eu rebaixo esse nível d'água, o solo acaba perdendo a estabilidade que tinha aqui e há uma erosão interna. Então ele acaba erodindo aqui internamente e aí acaba causando algumas depressões aqui na minha superfície. Aqui o que aconteceu, né, uma erosão interna, então acabou levando embora, né, várias residências. Aqui outro tipo de erosão, então notem que, né, vai levando embora e cada vez vai aumentando mais esse desastre, digamos assim, esse buraco. E aí outra questão que também envolve a engenharia civil e também envolve a geotecnia é a questão do adensamento. Então, esse aqui é um exemplo de um prédio, né, residencial, e esse prédio ele sofreu um adensamento. O que seria o adensamento? Nada mais é do que a expulsão de água, né, do vazio do solo. Lembra lá atrás que eu falei que o solo é composto por partículas, né, sólidas, parte de água e a parte de gás. Beleza, a parte de gás ela sai com facilidade do solo. Agora a parcela de água, dependendo se eu tiver um solo arenoso ou se eu tiver um solo argiloso, ela vai demorar tempos distintos, né? Então eu tenho solos que são propícios ao adensamento, né? Que eles vão adensar mais, né, do que outros. Então o adensamento nada mais é do que a expulsão dessa água dos vazios do solo. E esse adensamento ele também é chamado, ele acontece, e aí quando algo, né, desse tipo aqui ocorre, é chamado de recalque diferencial. Ou seja, a minha estrutura ela recalcou, só que ela recalcou de um lado mais do que o outro, né? Então, por isso que o recalque desse lado aqui, né, o lado esquerdo, foi maior do que o recalque do outro lado. Então, é o que a gente chama de recalque diferencial. Ah, toda estrutura recalca? Sim, toda estrutura recalca, mas isso é uma coisa controlada, né? Então ela precisa ser um recalque uniforme, ali o solo vai adensar, a estrutura vai recalcar, mas eu não quero, né? Eu quero que ela seja o mínimo diferente possível. Então, quero que essa minha estrutura, se ela baixar, ela baixe por completo. E, né, em níveis aceitáveis, não vai ter o recalque de metros, por exemplo, né? Aqui tem um outro exemplo, né, de adensamento, aqui perto de um poste. Isso aqui acontece também perto de áreas alagadas, né, como é o caso aqui dessa estrutura dessa ponte, que acabou recalcando, né, e a estrutura ficou toda comprometida. Um caso interessante é a cidade do México, né, se vocês quiserem até pesquisar sobre ela. Ela foi construída sobre um lago, e esse lago tem um solo bem peculiar. Então, o adensamento na cidade do México é absurdo. Então, essa basílica, né, essa estrutura aqui que foi construída, ela foi construída, tinha a rua, e aí você tinha alguns degraus para você subir até ela. Só que o recalque foi tão grande, né, o adensamento ali, o solo adensou tanto, que hoje, para você ter acesso a estrutura, né, você tem que descer alguns degraus. Então, a sorte foi que não houve recalque diferencial, ou seja, ele recalcou por inteiro. Então, lógico que tem algumas trincas e tudo mais, devido ao tempo também, mas a estrutura ela não foi comprometida por conta disso. Se vocês pesquisarem na internet, tem a história, né, da construção, né, e por que isso acontece. Bom, então, na mecânica dos solos, a gente estuda várias características, digamos assim, do solo para eu tentar prever esses comportamentos. Ah, por que ele está adensando, né? Por que adensou mais de um lado ou menos do outro? Como que esse solo, eu tenho esse solo aqui, ele vai ser bom para eu utilizar nas minhas obras? Não vai ser bom? Como que ele vai resistir, né? Então, tudo isso está relacionado com o básico, né, da mecânica dos solos ou da geotecnia.
Então, eu tenho como determinar a capacidade de carga, ou seja, quanto que aquele solo vai suportar, né? A origem desse solo também é bastante importante. A distribuição granulométrica das partículas, como eu falei para vocês, né? Um solo arenoso vai ter um comportamento completamente diferente de um solo argiloso. Então, isso tudo com relação ao tamanho das minhas partículas, né? Capacidade de drenagem, ou seja, quais vão ter... soltar essa água mais rápido, qual vão reter mais essa água. Então, eu preciso determinar essa capacidade de drenagem do solo através de estudos da mecânica dos solos. Compressibilidade, ou seja, como que funciona, né, essa questão da compressibilidade nesse solo. Qual é maior, qual é menor, né? Até onde que eu posso ter um solo, né, com determinada compressibilidade e assim por diante. Resistência ao cisalhamento. Então, questão de estabilidade de taludes, né? Como que esse solo vai se comportar lá no meu talude. Então, tudo isso ele está relacionado com características importantes do meu solo. E são essas características que a gente começa a estudar aqui em Geotecnia 1. Bom, e com relação ao histórico, foram construídas, né, na antiguidade várias obras, né, envolvendo solos. Então eles usavam muito solocal, solo-cimento, solo-cimento não, solocal, para construir. Então seria a mistura mesmo desse solo com algum elemento calcificante, né, para a construção de grandes monumentos, né. Aqui as estruturas que eram utilizadas, né, para abastecer as cidades, até mesmo monumentos, então era muito utilizado solos. Aqui é uma cidade, né, toda feita com solo bem antiga mesmo. E tudo isso eram construídos a partir de experiências empíricas. O que seriam isso? O cara foi lá, testou uma vez, deu certo. E aí foi aprimorando essa técnica, sem muito conhecimento científico, né? Então, eram experiências vividas na época. E aí a mais famosa, né, dessas grandes obras que foram feitas no passado é a Torre de Pisa. O que aconteceu com a Torre de Pisa, né? Houve um recalque, que nem eu falei para vocês, um recalque diferencial nessa estrutura, e aí ela acabou ficando torta, né? Desse jeito que a gente conhece ela. Há um tempo atrás, não me recordo quanto tempo exatamente, houve uma intervenção nela, porque ela estava, né, prestes se ela continuasse com esse recalque, ela ia acabar tombando, ia acabar entrando em colapso. Então não era isso que eles queriam. E aí foi feita uma intervenção na Torre de Pisa e até surgiu a questão, mas vão deixar ela retinha, né, como ela deveria ser, ou vão continuar com ela com a angulação que ela sempre foi. E aí foi decidido por fazer a manutenção para que ela não entrasse em colapso, mas deixasse ela torta. Existia a possibilidade de deixar ela reta? Sim, com certeza. Então foi feita essa intervenção nas fundações para que ela continuasse ali na inclinação que ela sempre esteve. Aqui a construção de rodovias, né, que talvez seja uma dos locais onde mais é utilizado o solo. Então aqui a construção de uma rodovia. Aqui também a construção de uma rodovia. E aí, a mecânica dos solos, ela faz parte, né, da humanidade. Então, só que ela vem lá os primeiros estudos vêm nos anos de 1700 a 1776, depois vem alguns estudos mais evoluídos, né, que seriam a fase 1, depois a fase 2 até 1910 e a mecânica dos solos moderna, que veio de 1910 a 1927. Então a gente se enquadra, né, numa mecânica dos solos, digamos, pós-moderna, que seria digamos, um histórico, né, dos estudos da mecânica dos solos. Aqui obras mais atuais, então uma barragem de terra, né, construída com solo. Aqui outra foto.
E mais recentemente, né, as grandes obras que a gente tem em Dubai. Então essas ilhas aqui, por exemplo, não existiam, né, essa ilha aqui, e foi construída. Então o que a gente fala? Que para engenharia não tem limites. O limite é sempre o dinheiro, né? Então o cara falou: eu quero ter um hotel lá no meio do mar. Não, mas não tem ilha para. Não, quanto que é para fazer uma ilha? Então a questão da mecânica dos solos tá, não dá para fazer. Não, não dá por quê? Não, porque é muito caro, beleza? Então aqui os caras criaram uma ilha simplesmente, né, por questões de o sheik lá queria construir um hotel nessa ilha exclusiva do hotel. Então eles construíram. E não foi só essa, né? Tem outras ilhas. Lá, acho que lá no fundo aparece. Estão começando a construir, talvez tem aquela ilha da Palmeira, né? A ilha do Mapa Mundi. Então é um absurdo. É uma questão. Gastaram muito dinheiro para a construção disso aí, mas nada é impossível. Aqui de novo construção de rodovias, né? Aqui o talude, né, em aterro, né, uma seção em aterro. Aqui uma seção mista, que seria uma seção em corte, em aterro. Então, a questão da mecânica do solo está muito envolvida com a questão de rodovias também. Aqui um aterro também para rodovias. Túneis, né? Tanto a estabilidade desse talude quanto dentro, né, do túnel. Esse aqui é o caso lá do túnel de São Paulo, que acabou desmoronando, né? Do metrô de São Paulo, se não me engano, linha amarela, não me lembro. Mas houve esse desastre, né? Abriu-se uma cratera no meio de São Paulo. Aqui é a ilha que eu estava falando, da Palmeira, né? Lá de Dubai. Então eles construíram isso aqui. Isso aqui é puramente engenharia, né? Então envolveu engenharia geotécnica, engenharia de estruturas, né? Pessoal que estuda oceano, né? Oceanografia e tudo mais, né? Por conta das marés. Então tudo isso leva em consideração a mecânica dos solos também. Aqui um desastre, né? Que seria uma erosão depois de provável rompimento de uma barragem. Então é importante também ressaltar que muitas vezes a engenharia geotécnica ela evolui com esses desastres que acontecem, né? Por exemplo, aqui no Brasil teve as mais recentes que foi o rompimento da barragem de Mariana e de Brumadinho. Então, por que levou esse rompimento, né? Então, rompeu porque eles faziam a barragem de tal forma. Tá, mas por que fazem de tal forma? É a mais segura? Não, não é a mais segura. Então vai ser proibido construir essas barragens desse jeito. Então é uma maneira de evoluir as técnicas, né? E evoluir as leis também relacionadas a isso. Aqui é uma outra barragem, né? Com vertedouro. E é isso. Então, basicamente, a questão da geotecnia, introdução, né? O que a gente usa, por que eu preciso estudar isso, a gente abordou nessa aula e até a próxima aula.